A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula de adultos da revista dominical da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, segundo trimestre de 2020, lição número 7, 17 de maio de 2020. O título da lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós vimos a aula passada a condição dos gentios sem Deus, como eram todos os povos que não serviam a Deus. Agora, na lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, versículo 14. A verdade prática está escrito: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Objetivo geral: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, que é a igreja. Objetivos específicos: pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Segundo objetivo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E terceiro objetivo, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. No comentário, o ponto central é: foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Vamos à introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta lição veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, houve uma mudança significativa a partir desse versículo 13. Tópico número 1.
Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Nós vimos que o povo gentio estava separado de Deus e separado da nação de Israel. Subtópico número 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Então havia separação, né? Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então veja que Paulo foi preso porque ele levou um novo convertido ao lugar onde somente judeu poderia ter acesso segundo o costume da época. Subtópico número 2, a derrubada da parede da separação. Então havia literalmente uma parede que separava o lugar onde os judeus podiam entrar e o lugar onde os estrangeiros podiam chegar. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, conforme o versículo 18. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Se você puder abrir a Bíblia, é muito importante você ir se familiarizando. Hebreus capítulo 10 e o versículo 19, quando ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então agora essa barreira foi quebrada. Tanto gentios como judeus agora tinham acesso a Deus o Pai através do sangue de Jesus. Subtópico número 3. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Essa visão tripartida é a visão moral, a lei cerimonial e a lei civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Então é a lei que regia as normas da sociedade. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio da salvação, porque nós somos salvos pela graça, não mais pela lei moral conforme estava lá. Essa permanece, mas a lei civil, a lei que guardava os mandamentos, as liturgias, isso daí estava abolido, porque agora é pela graça, conforme Efésios 2, 8 e 9, não é mais pelas obras. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, a comida e a bebida, os dias de festas, a lua nova e sábados. Isso aqui, para nós, os gentios, na cruz do Calvário, foi abolido por Cristo. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava
a hostilidade deles para com os gentios. Então, havia uma separação e esse conceito da lei dos mandamentos. Subtópico número 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, está no versículo 15. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Está lá em Hebreus 7, 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim ele aboliu a inimizade entre Deus e os homens, entre os gentios e os judeus. Assim a inimizade foi desfeita. Então, em Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus, que cumpriu toda a lei, nós cumprimos a lei através de Jesus de Nazaré. Então, quem está em Cristo já cumpriu toda a lei e todas as ordenanças, não tendo mais por que fazê-lo ainda hoje como se fosse judeu. Tópico número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Agora não há mais gentio, não há mais grego, não há mais judeu, agora é um só povo, é o que forma a igreja de Cristo. Tópico número 1. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Então, há boas relações, ali há paz. Do fim de um conflito. Quando se encerra um conflito, uma guerra, então nós temos o princípio da paz. Do estado de tranquilidade, quando tudo volta à normalidade, então nós temos esse conceito de paz. E de uma qualidade espiritual, que está em Gálatas 5:22, a paz como uma parte do fruto do Espírito. Na passagem que nós estamos estudando, a passagem Apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Vamos ver Colossenses capítulo 1 e o versículo 20. Carta de Paulo aos Colossenses, logo depois de Filipenses, vem Colossenses capítulo 1, versículo 20. Ele diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então veja que tudo foi reconciliado através do sangue de Cristo, formando a paz. Jesus, ele trouxe a paz. Por isso que ele falou para os discípulos: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o homem a dá. Porque a paz de Cristo é a paz conquistada na cruz do Calvário e é uma das partes do fruto do Espírito. Subtópico número 2. Cristo é o motivo da nossa paz.
Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Vamos ver isso em João 14, 23, Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 14, do versículo 23 ao 27. Assim está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus, ele não apenas dá a paz, ele é a paz. E ele veio morar dentro de todo aquele que o recebe como o Senhor da sua vida. Desse modo, continuando, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. É o que Paulo diz aqui. Cristo é o motivo dessa paz e ele é a própria paz. Subtópico número 3, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, ou selando a paz entre os homens, entre gentios e judeus. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Então veja que todo o processo de salvação começa em Deus e termina em Deus. Nós só temos que aceitar pela fé, receber pela fé e viver pela fé em Jesus de Nazaré. A partir desse ato surge uma nova humanidade, que é a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Colossenses 3:11. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. 2, versículo 15. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Vamos ver isso na Bíblia Sagrada, Romanos 2, versículo 11. Eu estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal. Romanos, capítulo 2 e o versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Vamos ver também Gálatas 3:28. Se você puder abrir a sua Bíblia, Gálatas capítulo 3 e o versículo 28, está escrito: nisto não há judeu nem grego,
não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso é o que nós denominamos e a Bíblia denomina igreja. Agora todos nós somos igreja. Desapareceu, foram eliminadas a acepção de pessoas, etnia, classe social, porque o Evangelho de Cristo é para todos os povos, é para todos os seres humanos. Por isso que em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que lá está escrito que Deus deu o seu Filho único, por amor a toda a humanidade. Vamos ao tópico número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Subtópico número 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Vamos ver isso em Hebreus 12, 2, carta aos Hebreus, capítulo 12. Você acompanha aí, se quiser, já marque o texto, Hebreus 12 e 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, a morte de cruz era um sinal de maldição. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, ele era obrigado a carregar publicamente sua cruz até ao local da execução. João 19 mostra isso, Jesus fazendo a via crucis, carregando, e ali estava escrito uma plaquinha qual era a sua condenação, por que ele estava passando por aquela humilhação. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, ambos os povos, tanto judeus quanto gentios, eles achavam aquilo um absurdo, um escândalo, uma loucura. Está lá em 1 Coríntios 1, 23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3, versículo 13. Se você puder, abra sua Bíblia, são textos muito fortes, textos muito importantes para entender esses conceitos, Gálatas 3 e 13. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, a fé nesse sacrifício que Jesus operou, E tem um outro texto que diz que ele, no versículo 12 e o versículo 13, eu acabei lendo o versículo 11, mas vamos ler o versículo 13, que é o correto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele foi amaldiçoado pela lei quando ele foi crucificado. Ele fez-se maldição no nosso lugar.
Então, Cristo se fez maldição por nós. Subtópico 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Foi na cruz de Cristo que os homens foi reconciliado com Deus. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, que é o evangelho da cruz de Cristo, é o evangelho da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré por toda a humanidade. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Vamos ler 2 Coríntios 5, 18 ao versículo 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu vou ler na linguagem de hoje, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Veja que o homem é transformado em amigo de Deus através de Jesus de Nazaré. Subtópico número 3, caminhando já para o final, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida nesses dois sentidos. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Vamos ver 1 Pedro, vou aproveitar a Bíblia na linguagem de hoje, mais uma vez. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Quando ele diz: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então veja que foi no corpo de Cristo
que ele levou os nossos pecados. Colossenses, voltando um pouquinho, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses, logo depois de Filipenses, nós temos Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Então nós temos aí a reconciliação do homem com Deus através do corpo de Cristo e formando uma nova família, a família de Deus, conforme nós já lemos em Efésios capítulo 2, na leitura bíblica em classe, mas podemos ver alguns outros versículos rapidamente. Capítulo 3, versículo 6 de Efésios 3 e 6, ele diz: o segredo é este: por meio do evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Ainda no capítulo 4, versículo 4, há um só corpo e um só espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. E no capítulo 5, versículo 23, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Então agora todos os povos fazem parte de um só corpo, que é a igreja de Cristo Jesus. Então essa lição número 7, nós estudamos que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por essa aula. Obrigado por tudo, pela graça, pelo conhecimento, por tudo que o Senhor nos tem revelado. Abençoa agora esse professor, esse aluno. Toca em suas vidas, Pai, e nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.